Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 13 e o tema são as grandes navegações. Bom, as grandes navegações elas aconteceram ali por volta do século 14 e 15, né, que vai mais ou menos de 1400 até 1600. Para velejar em alto mar naquela época, os europeus enfrentaram perigos reais e imaginários, né? Porque uma coisa é você navegar no Mediterrâneo, né, que é um mar pequeno, que não tem tantas ondas, não tem ventos tão fortes. Se você for comparar com o Oceano Atlântico, Pacífico ou Índico, né, é outro mundo. Você pode comparar as grandes navegações com a exploração espacial nos dias de hoje, né? Você sair da Europa, atravessar o Oceano Atlântico, que é uma imensidão, num barco precário, era assim uma loucura. É mais ou menos hoje como ir até a Lua ou ir até Marte, né? Você pode fazer essa comparação aí. Quais eram os perigos reais, né? Ventos desfavoráveis, fazia você ficar perdido no meio do oceano, tempestade, fome, doença, sede, né? Você tinha que ter o suprimento ali para sobreviver esse tempo todo, né? Esses meses de viagem. E também tinha os medos imaginários, né? E pela ignorância da época também, né? Algumas pessoas acreditavam que a Terra era plana, que você ia chegar no final do mar e ia cair no abismo, né? Então, se você acredita que a Terra é plana, fique sabendo que você está uns 400 anos desatualizado do ponto de vista científico. Eles também acreditavam que tinham monstros terríveis no meio do oceano, né? Então, se você acredita que a Terra é plana também, então você tem que acreditar nos monstros terríveis no meio do oceano, né? E como começou essa história, né? Quando os europeus, como nós já vimos nas aulas passadas, né, quando eles começaram a fazer as cruzadas para a Terra Santa, né, que eles queriam recuperar a Terra Santa dos infiéis, dos árabes e tal, ali por volta de 1100, lá eles descobriram uma série de riquezas e produtos de luxo, né? Porque a Europa, na Idade Média, era pobre, não era que nem hoje, né? Que é todo aquele desenvolvimento todo. Ela era pobre, os ricos eram os árabes, era o pessoal do Oriente, os persas, né? Eles tinham dinheiro, eles tinham as riquezas. E eles começaram a ver produtos que não tinham na Europa, né? E entre esses produtos estavam as especiarias. O que são as especiarias? Elas servem para conservar os alimentos, né? Para deixar os alimentos mais saborosos, né? Mais gostosos. Dá para fazer remédios, perfumes também. Aí você vai me falar, mas especiaria, pimenta é riqueza? Sim, naquela época era. Hoje para nós é ridículo, né? Você comprar pimenta do reino no mercado, não, mas para os caras isso tinha valor de ouro, né? Porque na época não tinha geladeira para conservar os alimentos. Então o que você fazia? Você tinha um pedaço de carne, você tinha que fazer aquilo durar o máximo possível. Só que a carne começa a apodrecer. Aí você vai lá e coloca sal, pimenta para disfarçar o gosto de podre, para você continuar comendo aquela carne, né? Para você ver como era legalzinho viver naquela época. Não que hoje seja uma beleza também, né? Bom, e como funcionava esse comércio? Os árabes, eles iam lá no Oriente, né? Ou mesmo eles estavam no Oriente, né? Mas eles iam até a Índia, até a China, compravam essas especiarias, né? Vendia para os italianos que pegavam de navio pelo Mediterrâneo e distribuíam isso na Europa. Só que aí ficava caro, né? Porque o árabe tem que ir lá na China, aí ele depois revende para o italiano, que o italiano que revende para a Europa, e é aquela coisa, cada um tem que lucrar a sua parte, aí vai ficando mais caro, né? Ó, aqui a Rota das Especiarias, né? Que é aí do século XV. Olha aqui os árabes que estão aqui nessa região, né? Eles vão lá na Índia e voltam aí que os mercadores e navegadores italianos pegavam de navio, levavam para Veneza, Gênova e daqui ia para o resto da Europa. E isso fazia as mercadorias ficarem muito caras. Que são as especiarias? Canela, cravo, principalmente pimenta, essas coisas bem básicas que a gente tem hoje em dia, né? Mas que na época era um luxo. Só os ricos podiam ter isso, os nobres, né? E vamos começar a falar dos portugueses, né?
Os portugueses eles foram os pioneiros nas grandes navegações, né? O que significa pioneiro? É o que fez primeiro. E mar aberto, né? É sair do Mediterrâneo, né? Que é um mar pequeno, fechado, né? Que é diferente, é que nem você navegar num lago e você nadar num lago, numa piscina e você nadar no mar, né? Eu acho que vocês sabem a diferença disso, né? E, e por que eles, isso aconteceu porque eles participavam desse comércio, né? De especiarias. E eles participavam pegando aquilo que os italianos traziam e distribuindo com os navios para o resto da Europa. Só que aí os portugueses falaram, não, a gente quer entrar nisso com tudo. Chega de pegar, comprar dos italianos. Vamos nós mesmos tentar chegar lá na Índia e comprar o mais barato possível para tentar vender o mais caro possível na Europa. Aquela ideia, né? Do lucro, do capitalismo que já começa nessa época. Comprar o mais barato possível para tentar vender mais caro. Aí eu tenho mais lucro, mais dinheiro eu ganho, certo? E assim, um outro motivo que levou os portugueses a navegar em mar aberto, né, no Oceano Atlântico, não foi só uma questão de comércio, de ganhar dinheiro, não. Também tinha um motivo religioso. Eles queriam expandir a fé cristã pelo mundo, né, a fé de Jesus Cristo pelo mundo. E eles queriam combater os infiéis, né, que os infiéis eram, como eles chamavam os árabes muçulmanos. Né, muçulmano é uma religião que não é cristã, não acredita em Jesus Cristo, eles acreditam em Maomé, né, o profeta Maomé. Então eles eram tidos como os infiéis, eles tinham que ser combatidos. E eles tinham que levar a fé cristã, né, para os indígenas do Brasil, quando eles chegaram no Brasil, levar a fé para a África, Índia, e eles levaram para o mundo todo. Também tinha essa questão, né? Porque os portugueses foram os pioneiros nas grandes navegações, né? Porque Portugal foi o primeiro país a ter uma monarquia centralizada, né? Foi o primeiro país que saiu daquela fragmentação da Idade Média, que não tem governo, que é tudo bagunçado, desorganizado. Foi o primeiro país a se organizar com rei, com leis, com normas, um Estado arrumadinho e bem acertado, certo? Foi o primeiro. E assim, os portugueses eles tinham experiência em navegação, né? Porque a atividade principal dos portugueses era a pesca, porque você não consegue plantar, né? A terra é infértil, é muito ruim em Portugal, até os dias de hoje, né? Você não consegue plantar nada lá. Então eles tinham que pescar e isso trouxe a experiência para eles. E com isso eles desenvolveram técnicas e conhecimentos de navegação, né? Eles criaram mapas, eles adaptaram a bússola nos barcos, né? E principalmente eles inventaram a caravela. A caravela era o veículo mais avançado da época, né? Se você for comparar hoje, esses veículos de exploração espacial, né? Que até pouco tempo atrás o mais avançado, você poderia dizer que era a NASA, mas hoje não é mais. Você pode dizer que é a SpaceX, por exemplo, que faz esses foguetes que o tanque retorna para a Terra e é reutilizado, né? Tem outras agências também da China, Europa, Índia, né? Então, as caravelas eram os veículos de exploração espacial de hoje, né? Que era um barco muito rápido para manobrar, para navegar. Ele conseguia navegar contra o vento, né? Isso é muito importante, né? Você imagina um barco que consegue andar contra o vento. Você coloca a vela lá numa tal posição que ele consegue ir contra o vento e navegando. Ele vai mais devagar, mas ele vai. Bom, aqui as navegações portuguesas. Continuando aqui, gente. As navegações portuguesas, né, no século XV e XVI. Bom, esses caras saíam lá de Lisboa, eles queriam chegar onde? Na Índia, aqui, né? Eles tinham que dar volta em toda a África. Assim, é muito longe, né? Para quem já viajou bastante aí, de avião, de ônibus, sabe, o, tem uma ideia do quanto isso é longe, né? Aí eles saíam de Lisboa, iam parando em toda a costa da África, aproveitaram para dar uma passadinha aqui nesse lugarzinho aqui chamado Porto Seguro
e falar, bom, esse pedacinho da América aqui, a gente vai falar que é do rei de Portugal, né? E esse pedacinho de terra que virou essa coisa gigantesca aqui é o que nós chamamos de Brasil hoje. E o grande feito dos portugueses foi dobrar o Cabo da Boa Esperança, né? Você sair daqui do Atlântico e conseguir passar para o outro lado da África e chegar no Oceano Índico, né? Isso, para uns caras que só navegavam aqui, né, no Mediterrâneo, você sair para o mundo foi uma grande revolução. Imagine quanta coisa nova esses caras não viram e as pessoas que estavam nos lugares também não aprenderam, não viram neles também coisas novas, né? Aí eles chegaram na Índia, né? Filipinas, até o Japão, né? Inclusive tem muitos lugares aqui que falam português que você nem imagina, né? Lugares completamente diferentes do Brasil que falam português, né? Tanto na África quanto aqui na Oceania, cidades na Índia que você tem até hoje que foram fundadas por portugueses. Mas logo os portugueses perderam esse pioneirismo das navegações. Aí vieram os holandeses também, os espanhóis que estavam junto competindo com eles, os ingleses. Logo, logo eles vão perder essa sabedoria toda aqui e vão se tornar decadentes desse ponto de vista. Bom, gente, aqui a atividade, tá? É só para ler aqui o textinho, interpretar e responder as perguntas. É o seguinte, pode discutir com os colegas, tá? Eu recomendo que vocês façam isso, discutir por WhatsApp, porque a ideia não é cada um fazer sozinho e um esconder do outro, e um competir com o outro. Não, não é isso. É para ser colaborativo mesmo. Para quem não sabe ensinar para quem sabe ensinar quem não sabe. E é nessa pegada colaborativa mesmo, todo mundo aprendendo junto, tá? Não é para fazer a lição e esconder do outro, tá? Pode discutir, se não quiser também tudo bem, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.